maravilhosa receita de pãozinho cremoso de abacaxi. E para esta receita, vou utilizar 2 copos de 240 ml de leite em temperatura ambiente. E se quiser, pode substituir por água também. Vou utilizar 2 ovos, 1 copo de 240 ml de açúcar, 4 colheres de manteiga ou margarina, eu utilizei a margarina, 1 colher de sopa de fermento biológico seco, é o fermento para pão, e uma pitadinha de sal. Eu não mostrei aqui no vídeo, mas eu coloquei uma pitadinha de sal, é totalmente a gosto. Vou misturar bem e já vou adicionar 1 kg de farinha de trigo. Vou começar com 1 kg e depois, para dar o ponto, vou utilizar mais 200 gramas de farinha de trigo. E é muito importante adicionar aos poucos esses 200 gramas para dar o ponto, porque dependendo do tamanho dos ovos que você utilizar e da qualidade da farinha de trigo, o ponto pode chegar mais rápido ou pode demorar um pouco mais. E eu vou adicionar 1 kg de uma vez e o restante vou adicionar aos poucos até dar o ponto. E esta massa é uma massa super prática, super fácil de preparar, não precisa sovar muito, pessoal. Perceba que eu vou sovar dentro desta vasilha mesmo e vou colocar para crescer. Vou deixar crescer no forno desligado, totalmente coberto com um pano e com um plástico filme ou um plástico que você utiliza para culinária e deixar crescer por 40 minutos aproximadamente. Vai depender muito, se o dia estiver muito frio, é bom deixar mais ou menos 1 hora, deixar crescer bem. E por que colocar dentro do forno para crescer? Porque é o local da casa onde passa menos vento e é o local mais fechado, mais aquecido que tem para se colocar a massa para crescer. Se estiver quente, se tiver verão, não precisa fazer esse processo. E nesse momento eu já estou dando ponto na nossa massa. Veja como está ficando uma massa super macia e vai sobrar aqui farinha de trigo. Não utilizei toda a farinha de trigo. Veja como ficou uma massa super lisinha. E eu estou boleando na mão mesmo, dessa forma aqui, porque não precisa, pessoal, sujar a bancada só para bolear a massa. Então, eu fiz na mão mesmo e dá super certo. Vou mostrar para vocês. Veja como não grudou nada na minha mão. A massa está bem macia, não gruda nada e esse é o ponto. Vou deixar crescer, como eu já disse. E vamos esperar enquanto a nossa massa cresce. Vamos preparar o nosso creme de confeiteiro e a nossa farofa para finalizar o nosso pão. E para o creme de confeiteiro, vou utilizar 7 ovos, 7 gemas, apenas as gemas. Pessoal, eu não peneiro as gemas porque eu não tenho problema com gosto de ovos, mesmo porque não fica gosto de ovos, na minha opinião. Se você quiser peneirar, fique à vontade, mas eu não peneiro não. E vou utilizar 4 colheres de amido de milho, estou utilizando aqui a maizena. E vou utilizar também 3 copos de 240 ml de leite em temperatura ambiente. Primeiro, eu misturo a maizena assim nos ovos, porque fica bem melhor e não cria aqueles gruminhos no momento do cozimento. E eu divido em 2 etapas para mexer essa maizena, para dissolver aqui a maizena. E veja o tanto que fica brilhoso esse creme. Não tem gruminhos mais. E eu vou adicionar também aos poucos um pouco de leite aqui nessa mistura. Assim também fica bem mais fácil e muito mais seguro. E com certeza esse creme não vai formar nenhum gruminho no momento do cozimento, fazendo nessas etapas aqui. Eu vou misturar um pouco, veja, até que fique mais ou menos líquido. E assim não vamos ter problemas no cozimento do nosso creme de confeiteiro. Porque é muito ruim, né, pessoal? Depois que você terminar o creme, tá cheio de bolinhas dentro, né?
Então, para que fique um creme bem lisinho e saboroso, vamos fazer as etapas passo a passo. E o segredo é misturar bem todos os ingredientes antes de levar ao fogo. E agora, vou adicionar o açúcar. Eu utilizei um copo de 240 ml de açúcar. Se você preferir mais doce, fique à vontade para adicionar mais açúcar. E agora, vou levar ao fogo e deixar cozinhar, sempre mexendo, sem parar de mexer, até que forme um mingau. E eu mexi com o fouet durante o cozimento, porque fica bem mais suave e o creme fica bem mais leve. Veja como que ficou. Quando fizer esse caminho, é porque já está num ponto ótimo. Não precisa ficar um creme muito duro. Depois que ele esfriar, ele vai endurecer um pouco. E mesmo porque ele vai mais uma vez também se aquecer no forno, né? Esse é o ponto ideal. Super cremoso, né, pessoal? E agora, vou passar para esta vasilha e vou deixar esfriar enquanto eu termino a farofa, que é a terceira etapa. E enquanto esfria, é muito importante cobrir com plástico, aqueles plastiquinhos que você utiliza para colocar os alimentos no freezer, sabe? Pode ser aqueles plastiquinhos ou pode ser o plástico filme também. Dá super certo. E eu vou cobrir com plástico filme e não precisa colocar na geladeira, pessoal. Pode deixar esfriar em temperatura ambiente, não precisa esfriar totalmente também. Mesmo porque vai para o forno de novo, né? E veja tanto que ficou lindo e saboroso o nosso creme. E é muito importante deixar o plástico em contato com o creme para que não forme aquela película no creme. E para a farofa eu utilizei 5 colheres de sopa de açúcar e 10 colheres de sopa de farinha de trigo. Utilizei também 4 colheres de sopa de margarina. Lembrando que todas as colheres que eu estou utilizando aqui na receita são colheres de sopa. E depois que adicionar esses ingredientes, é só mexer com as pontas do dedo até formar uma farofa parecida com aquelas farofas que a gente coloca naquelas cucas alemãs. E é assim, ó, só mexer com a ponta do dedo, não precisa apertar muito e fica assim, ó, bem bonita a nossa farofa. Esse aqui é o ponto e já está pronta. E para esta receita, eu vou utilizar o abacaxi em conserva. Você pode utilizar in natura, desde que você cozinhe com um pouco de açúcar antes. Assim fica bem mais saboroso. Eu vou cortar aqui em tamanhos, em pedaços agradáveis para mim, mas você pode cortar o tamanho que você preferir. O tamanho e a quantidade é totalmente opcional. Eu vou passar aqui para essa tábua. Deixa eu enxugar aqui um pouquinho esse líquido aqui, o líquido da calda, né, do abacaxi. E eu vou cortar para adicionar depois nos nossos pãezinhos. E eu escolhi fazer pães pequenos, por esse motivo eu cortei menor. Se você preferir pães maiores, corte maior ou coloque mais pedaços, assim fica bem mais saboroso. E ficou assim. Eu vou utilizar uma manga de confeitar, assim fica bem mais fácil de adicionar nos pãezinhos. Veja a textura e a cremosidade do nosso creme. Vou adicionar, eu utilizo um copo, pessoal, porque eu acho bem mais fácil, bem mais prático. Não gosto de ficar equilibrando essa manga de confeitar na mão. E agora vou dividir a minha massa em vários pedaços. Se você tiver balança e quiser fazer por pesos, né? Também fica ótimo para vendas. Eu tô fazendo assim porque é para o nosso consumo mesmo. E para a manga de confeitar, não precisa colocar bicos de confeiteiro, aqueles bicos que você põe na ponta. Pode só cortar e utilizar dessa forma mesmo. Eu cortei desse tamanho a nossa massa e já tô fazendo essas bolinhas aqui. Depois ainda essas bolinhas vão se transformar em 2 pãezinhos, porque eu não quero pães muito grandes. Mas o tamanho também é totalmente opcional. E é só esticar a massa com o rolo e depois cortar ao meio,
se quiser fazer do mesmo tamanho que eu estou fazendo. E é só enrolar assim, ó, com a ponta dos dedos, e já está pronto o nosso pãozinho. E você vai ver uma mãozinha aí do lado, é a mãozinha da minha filha, que também tá me ajudando a fazer pães. É super divertido fazer, mexer em massas com criança junto, né? É muito bom. E depois que eu enrolar todos os pães, pessoal, eu vou passar... eu estou utilizando essa navalha aqui, que é aquela navalha que se usa em estilete. Porque aqui no Japão eu não sei comprar, ou não tenho, nunca achei gilete solta para vender. Então, eu utilizei, é claro que esse daqui é novo, eu higienizei com álcool e tudo mais. Mas você no Brasil pode utilizar aquela gilete, né? Para cortar assim, que fica bem mais fácil. Veja como não é a mesma coisa que cortar com gilete, né? E já cortei todos os pãezinhos no meio. E agora, vamos colocar aqui, adicionar aquele delicioso creme, né? Eu já cortei a pontinha da manga e vou adicionar no meio dos pãezinhos assim, ó. É super fácil, super rápido e muito prático fazer esses pãezinhos e fica uma verdadeira delícia, né, pessoal? E depois de adicionar o creme em todos os pãezinhos, chegou o momento de adicionar o abacaxi. Eu comecei adicionando 2 pedaços por pãozinho, depois eu desisti e resolvi fazer apenas um no meio. E para finalizar, vamos adicionar a farofa e assar em forno pré-aquecido 180 graus. No meu forno, demorou 40 minutinhos, mas o tempo pode variar de forno para forno. Lembrando que dependendo do tamanho que você fizer o pão, pode demorar um pouco mais. E já está pronto, veja como que ficou, pessoal. Muito lindinho, né? Esse pão ficou muito delicioso mesmo. E já vamos ver o resultado desta delícia, desse pãozinho de abacaxi. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Assim você vai me ajudar e vai me dar muito ânimo para continuar. E se aparecer o botão de hypar, eu agradeceria muito se você apertasse esse botão e hypasse esse vídeo para que mais pessoas possam assistir também. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!